momento simples. Apenas você e a luz da lua recortando seu rosto. O silêncio é tão denso que você consegue ouvir seu próprio coração. Neste exato momento, você está diante de uma encruzilhada invisível que pode mudar absolutamente tudo na sua vida. Cada respiração pesa como se o universo inteiro estivesse esperando sua próxima decisão. Duas portas surgem diante de você. Deixar tudo nas mãos do acaso ou ter a coragem de escolher com propósito. E se eu te disser que existe uma terceira porta que você nem imaginava? E se a próxima decisão pequena que você tomar hoje pudesse redirecionar completamente o rumo da sua vida? Pense naquele momento exato entre receber uma mensagem pela manhã e decidir se vai perdoar ou guardar rancor. Um gesto tão simples quanto escolher perdoar pode funcionar como uma ponte secreta entre o destino que você temia e as chances que você sempre quis. Isso não é filosofia barata. É o que separou pessoas comuns de pessoas extraordinárias ao longo da história. A pergunta que não quer calar é: você está prestando atenção nessas pequenas decisões ou deixando elas passarem despercebidas? Existe um trecho bíblico antigo que revela exatamente isso. Uma bússola silenciosa que aponta para a ação correta mesmo quando o caminho oscila e tudo parece incerto. Imagine uma vela tremendo violentamente ao vento, mas que se recusa a apagar. Assim é a fé quando aplicada às decisões do dia a dia. O segredo não está em escolhas gigantes e heróicas. Está nas microdecisões. Escolher fé em vez de medo, praticar amor em vez de indiferença, aguardar o desfecho em vez de desistir no meio. Porque o próximo passo que você der pode literalmente redefinir toda a sua trajetória. E tem mais, essa não é apenas teoria. Há milhares de anos, um menino chamado Samuel se movia entre as sombras de um templo antigo. Os joelhos dele tocavam o piso gelado, suas mãos roçavam a cortina de linho puído, e uma única vela tremeluzava iluminando o silêncio pesado daquele lugar sagrado. Ao lado de Eli, o velho sacerdote, Samuel aprendia 3 coisas que mudariam sua vida para sempre: silêncio para ouvir, obediência para agir e serviço para transformar. Ele era como um aprendiz de farol antigo, sendo moldado para guiar multidões que ele ainda nem conhecia. O ambiente inteiro parecia respirar junto com ele. E naquela noite específica, uma pergunta estava prestes a explodir no ar, mudando não apenas a vida de Samuel, mas o destino de uma nação inteira. Foi em uma noite aparentemente comum que tudo mudou. Samuel repousava quando de repente uma voz divina cortou o silêncio do salão como uma lâmina afiada. O ar ficou pesado, denso, quase sufocante. As sombras recuaram para os cantos, como se tivessem medo. Um frio percorreu a espinha do menino. Ali estava um sinal claro, uma escolha radical: responder agora ou perder tudo para sempre. Era como um farol que precisa ser aceso imediatamente, senão navios inteiros afundam na escuridão. O eco daquele chamado deixou Samuel literalmente à beira de um precipício emocional, e a próxima decisão dele determinaria tudo. Samuel saltou da cama num impulso, o coração disparando como tambor de guerra batendo dentro do peito. Ele correu pelo corredor escuro até Eli, absolutamente convencido de que o velho sacerdote havia chamado por ele. O corredor cintilava sob a luz fraca da lâmpada de azeite. Suor frio desenhava mapas na testa do menino, enquanto o piso de madeira rangia sob seus pés descalços. Quando chegou ofegante diante de Eli, algo estranho aconteceu. O ancião permaneceu em silêncio, com aquele olhar confuso de quem acabou de acordar. O ar pareceu congelar naquele instante, segurando o nome de Samuel suspenso no vento da madrugada. Alguma coisa muito maior estava acontecendo. Eli respondeu com calma que não havia sido ele quem chamou. Apenas o som distante de algo que não pertencia àquela dimensão física, como uma linha telefônica tocando de um número desconhecido. A sala respirava sob a luz fria que entrava pela janela. Se você já sentiu seu celular vibrar insistentemente com um número estranho, sabe exatamente essa sensação de suspense. Se não era ele quem havia chamado, então quem estava do outro lado dessa linha invisível? A resposta para essa pergunta estava prestes a mudar a história para sempre. E o próximo toque prometia revelar toda a verdade. Agora me diz, você está gostando dessa história? Se sim, escreva nos comentários a frase: "Deus vai guiar minha decisão". Dessa forma saberei que você está conectado à mensagem. Se inscreva no canal e deixa o like. Vamos lá.
O velho sacerdote se aproximou de Samuel com aquele rosto marcado por décadas de fé e experiência, e com voz firme orientou o menino a retornar para a cama. A madeira antiga rangeu sob os passos lentos daquela noite carregada de mistério. O quarto cheirava intensamente a incenso misturado com cera derretida. Samuel se deitou novamente, mas agora seu coração latejava como um tambor tribal, impossível de ignorar. Os dedos dele tremiam agarrados à coberta áspera. Uma pergunta martelava na mente do menino. Será que ele realmente conseguiria ouvir a voz de Deus? E se a resposta chegasse envolta em silêncio absoluto, seria possível reconhecê-la? E então aconteceu de novo. Deus chamou Samuel pela segunda vez. A noite envolvia toda a casa como um manto úmido e pesado. Samuel, ainda meio sonolento, mas totalmente alerta, buscou desesperadamente a origem daquele som misterioso, pensando novamente que fosse Eli. A vela tremia violentamente. O quarto cheirava a cera quente escorrendo. O silêncio pesava como uma campainha que toca, sem parar dentro da sua cabeça. A voz retornou, desta vez mais perto, mais real, mais impossível de ignorar. Quem está falando? Samuel segura o fôlego com força, todo o músculo tenso, e então, silêncio absoluto. O que acontece a seguir vai te surpreender. Foi da forma mais silenciosa e ao mesmo tempo mais poderosa que Samuel finalmente respondeu ao chamado divino. Ele entendeu com clareza cristalina que era o próprio Senhor falando diretamente com ele, e permitiu que todas as dúvidas adormecem de uma vez. O vento sussurrava pela janela como linhas de código ancestral sendo decodificadas. Seu coração acelerou violentamente enquanto a mão dele se firmava sobre a madeira fria da porta. Ele parou tudo e simplesmente escutou. Naquele momento, a sala inteira pareceu prender a respiração junto com Samuel, como se todo o universo estivesse esperando em suspense absoluto pelo próximo sinal divino. E o que veio a seguir mudou gerações inteiras. Foi então que Deus revelou a Samuel os planos secretos para o futuro de Israel e para a casa de Eli, como um mapa profético escondido dentro da escuridão daquela noite. A revelação chegou com uma luz firme e penetrante, acompanhada pelo cheiro de azeite queimando e pelo peso esmagador de escolhas que germinam lentamente antes de explodirem em consequências. Samuel ficou completamente imóvel, absorvendo cada palavra como se sua vida dependesse disso, porque na verdade dependia. Ele sentiu o peso de carregar uma mensagem que mudaria tudo, e o que aconteceria a seguir permanecia suspenso no ar denso daquela madrugada, esperando para se manifestar na realidade. O menino Samuel cresceu sob o cuidado silencioso das coisas simples, mas poderosas. O Senhor caminhava com ele como uma sombra fiel, dia após dia, guiando cada passo, cada decisão, cada palavra. A palavra de Deus começou a se espalhar por toda parte como vinhas que se estendem pelos campos, alcançando lugares que ninguém imaginava. Pessoas paravam no meio do caminho, olhos atentos e coração acelerado, sentindo perguntas nascendo dentro delas. Algo invisível, mas absolutamente real, começava a se mover por toda aquela região e estava preparando um próximo capítulo que absolutamente ninguém conseguia prever. A transformação estava apenas começando. Esse momento histórico revela algo crucial. O chamado de Deus pode chegar a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo quando toda a casa respira em silêncio absoluto. Pense no seu quarto agora. O tic-tac do relógio marcando o compasso da sua dúvida. A tela do celular tremendo com uma notificação que pode mudar tudo. Aquela sensação de que existe uma resposta invisível pairando no ar. Na madrugada da sua própria vida, existe um farol piscante apontando o caminho que você precisa seguir. A pergunta que não quer calar é: você está prestando atenção ou deixando esse chamado passar despercebido? Porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você sempre procurou. Agora vamos trazer isso para a sua vida cotidiana, para o mundo real onde você vive todos os dias. Pense naquelas decisões pequenas que parecem não ter importância nenhuma. Escolher que palavra usar numa conversa tensa, decidir quanto tempo dedicar realmente a alguém, a resposta que você dá no meio da pressa e do caos. Cada uma dessas micro-escolhas desenha literalmente o mapa do seu dia seguinte e do seu futuro. O cheiro de café pela manhã, aquelas respirações lentas antes de uma decisão difícil, lembranças súbitas que surgem do nada para te guiar. Tudo isso está conectado,
E a próxima escolha que você fizer nos próximos segundos pode criar um efeito dominó impossível de reverter. Então, o que vem a seguir? Imagine um jovem hoje, agora mesmo, diante de uma escolha crítica entre responder com raiva explosiva ou buscar orientação divina antes de agir. O corredor da escola ou do escritório cheira a chuva lá fora. O sussurro de colegas ao redor vira trovões dentro da cabeça dele. Ele fecha os olhos com força, conta mentalmente até 3, lembra de uma promessa que fez, respira fundo até os pulmões queimarem e então escolhe ouvir antes de falar. O silêncio aperta o tempo como se alguém tivesse pausado o universo. Alguém cruza a porta. E a próxima palavra que sair da boca dele determinará se pontes serão construídas ou explodidas para sempre. Ele faz uma pausa intencional e ora por alguns segundos que parecem eternos, pedindo sabedoria a Deus antes de qualquer palavra sair. O quarto respira junto com ele, como se as paredes testemunhassem aquele momento crucial. A lâmpada vacila, criando sombras que dançam pelas paredes como entidades vivas. O relógio insiste no seu tic-tac como uma sirene de emergência. Um suspiro escapa e goteja no ar denso. Os joelhos dele rangem quando se ajoelha. E então, num sussurro quase inaudível, ele deixa escapar um número que muda tudo. 17. A resposta parece atravessar o silêncio como uma flecha, quase tangível, carregada de poder, pronta para transformar absolutamente tudo. O que acontece nos próximos segundos determinará o resto do dia, talvez o resto da vida. Quando a decisão de obedecer finalmente vence a impulsividade selvagem, algo sobrenatural acontece. O ambiente inteiro muda ao seu redor. O tempo parece desacelerar como em um filme. Os ruídos se tornam menos altos e agressivos. Aquele peso sufocante no peito começa a aliviar. As consequências das suas ações ganham contornos muito mais nítidos e claros. Portas que poderiam ter sido destruídas permanecem abertas. Oportunidades que seriam perdidas ficam preservadas. Arrependimentos mortais são completamente evitados. É como estar diante de um freio invisível, mas extremamente poderoso, que protege o seu dia inteiro de desastres catastróficos. Mas, e se esse freio falhar uma única vez? O que acontece então? Assim como Samuel reconheceu e respondeu à voz de Deus naquela noite antiga, cada pessoa hoje pode ouvir essa mesma orientação divina no meio do caos cotidiano. Pense naquela manhã em que o silêncio foi literalmente o seu mapa de navegação. Ao decidir entre rancor venenoso e perdão libertador, entre pressa destrutiva e paciência estratégica, entre o caminho fácil que leva ao precipício e o caminho certo que constrói algo sólido. Essa orientação chega devagar, como uma sirene distante se aproximando e aponta claramente para onde você precisa ir. A pergunta que vale milhões é: o que você escolherá ouvir amanhã quando o chamado vier? Porque ele virá. Pode ter certeza absoluta disso. Então faça isso agora comigo. Feche os olhos por um instante e deixe todo o ruído mental escapar como vento, passando por uma casa antiga e vazia. Respire fundo 3 vezes. Agora, siga adiante com uma pergunta clara, martelando na sua mente, e escolha uma passagem que ressoe profundamente, como uma trilha iluminada, mostrando exatamente o caminho. Peça conselhos justos e honestos de pessoas que carregam fé verdadeira, não de qualquer um que só quer te agradar. Depois sente em silêncio absoluto e observe o silêncio literalmente tomar forma de um plano concreto na sua mente. E quando você finalmente ouvir essa voz, o que virá a seguir pode te surpreender de formas que você nem consegue imaginar agora. Mesmo uma oração de 10 segundos pode alinhar completamente o seu coração com o que é absolutamente correto. Em momentos apressados e caóticos, ela surge como um farol discreto, mas poderoso, iluminando perfeitamente o caminho entre os ruídos ensurdecedores e a pressa assassina. Visualize uma vela acesa sozinha, numa sala completamente silenciosa. Um suspiro profundo, uma decisão simples, mas carregada de poder, e o próximo passo que você der pode reescrever literalmente toda a história da sua vida. O próximo movimento ainda permanece invisível, esperando por você, e no final desse movimento existe um número que muda perspectivas: 21. A transformação já começou. Não se trata de mudar destinos inteiros por conta própria, como se você fosse um super-herói, mas de caminhar com direção clara e propósito inabalável. Visualize uma trilha iluminada pela luz dourada da manhã, seus passos firmes ecoando no chão, respirações calculadas e intencionais.
Pequenos hábitos diários criam marés gigantes de mudança que você nem consegue enxergar no começo. Acordar 15 minutos mais cedo, registrar suas metas no papel físico, ajustar conscientemente o passo a cada curva inesperada do caminho. Quando o mapa finalmente fica cristalino na sua mente, surge um impulso concreto e irresistível de agir. E o que vem depois, escondido no número 22, espera pacientemente no próximo número. A jornada está apenas ganhando velocidade. No exemplo moderno e real, a decisão de perdoar alguém evita feridas muito maiores e mais profundas, funcionando como uma ponte sólida que não desaba sob o peso devastador da ira. Pense numa briga pesada entre colegas de trabalho ou amigos próximos. No momento exato em que você respira fundo e abre espaço para o perdão, o dia inteiro ganha um ângulo completamente diferente. A confiança que parecia morta começa a retornar aos poucos. Perdoar não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência. Salva energia mental preciosa e mantém portas vitais abertas para oportunidades que ainda vão surgir. E quem sabe o próximo passo decisivo da sua vida não seja exatamente esse. Escolher perdoar quando tudo dentro de você grita por vingança. Cada decisão pequena que você toma funciona como uma nota musical que compõe a melodia completa da sua vida. Um suspiro pausado antes de agir impulsivamente, o toque suave de uma escolha aparentemente simples, tudo isso molda o tom da sua existência. O café ainda quente na xícara, o passo curto de cautela, o passo longo de coragem. Cada ação microscópica acrescenta acordes sutis, mas fundamentais à sua sinfonia pessoal. A próxima nota aguarda invisível no ar, carregada de potencial explosivo, pronta para mudar absolutamente tudo de uma vez. A pergunta que te persegue é: você está realmente pronto para ouvir essa nota quando ela tocar? Porque ela vai tocar mais cedo do que você imagina. Essa melodia invisível se revela como paz profunda quando você finalmente percebe que Deus está guiando ativamente os seus passos. O que antes era apenas silêncio confuso se transforma num caminho perfeitamente iluminado, quase tangível, como uma rua molhada depois da chuva, refletindo estrelas brilhantes no asfalto escuro. Você respira fundo pela primeira vez em muito tempo, confia de verdade, e cada passo seguinte parece fino, certo, milimetricamente escolhido por algo maior que você. Não existe mais aquela sensação de estar perdido no escuro. O próximo compasso espreita nas sombras, marcado pelo número 25, esperando o momento perfeito para se revelar. Que tal experimentar algo poderoso hoje mesmo? Agora, antes de continuar qualquer coisa, pedir orientação divina antes de responder aquela mensagem tensa ou tomar uma decisão que te persegue há dias. Feche os olhos por 5 segundos e respire profundamente. Ouça o ruído irritante da notificação que aparece na tela. Pergunte ao seu eu mais tranquilo e sábio: o que realmente importa aqui? Pense nos prós e contras, como se estivesse estudando um mapa detalhado antes de entrar numa trilha perigosa. E clareie completamente a situação antes do próximo passo. E então, quando você finalmente agir com clareza absoluta, o que acontecerá depois? A resposta pode te chocar. Pode parecer absurdamente simples no começo, mas o efeito se multiplica exponencialmente com o passar do tempo. Um passo pequeno que você dá hoje vira uma semente poderosa que cresce devagar, mas implacavelmente, empurrando as margens do seu cotidiano como uma corrente invisível, mas irresistível. Visualize cada gesto consciente como uma única gota caindo num lago parado. Parece insignificante, mas essas gotas se acumulam. O número 27 vira dezenas de decisões certas, depois centenas, depois milhares. É matemática espiritual pura. E então, quando tudo isso finalmente atinge a massa crítica e explode em transformação visível, você vai olhar para trás e perceber que tudo começou com uma escolha microscópica que parecia não importar, mas importava. Sempre importou. Vamos lembrar agora do que aprendemos com a história poderosa de Samuel, aquele chamado divino que chegou silenciosamente na escuridão profunda da noite. O ar ficou pesado e denso como chumbo. A vela tremeu violentamente, ameaçando apagar. Sombras inquietas deslizaram pelas paredes como entidades observando. É como ligar um interruptor invisível, mas extremamente real dentro da sua alma. A coragem que estava adormecida finalmente acorda rugindo.
O próximo passo se desenha com clareza na sua mente e você avança passo a passo, carregando medo e vontade simultaneamente no peito. A pergunta que ecoa é: quem será a próxima pessoa a ouvir esse chamado transformador? Pode ser você, pode ser alguém ao seu lado agora mesmo. Então faça isso. Convide seus amigos e familiares para se reunirem num canto tranquilo da casa, longe das telas e distrações, para refletirem honestamente sobre as próprias decisões recentes. Peçam orientação divina juntos, respirem fundo em sincronia e imaginem uma bússola espiritual que aponta precisamente para o que é verdadeiro e correto. Façam a pergunta difícil em voz alta: essa escolha que estou prestes a fazer me aproxima ou me afasta de quem eu realmente quero ser? E preparem o coração para o próximo passo. O que acontecerá quando essa voz silenciosa, mas poderosa, orientar a próxima decisão crítica de cada um? A transformação coletiva pode ser muito mais explosiva do que você imagina. Se este vídeo fez sentido profundo para você até aqui, compartilhe agora mesmo com alguém específico que precisa desesperadamente ouvir que as escolhas pequenas também contam. E muito, cada decisão simples é uma semente viva. Escolher caminhar mais devagar e observar, mandar uma mensagem genuína de conforto para alguém sofrendo, segurar a porta para um estranho mesmo quando você está atrasado e estressado. Pequenos gestos se acumulam silenciosamente, gota após gota, até literalmente virar o oceano da mudança que transforma comunidades inteiras. E se esse recado chegar exatamente onde menos se espera, e se a pessoa que mais precisa disso estiver a um clique de distância, esperando por este exato momento, despeça-se com um lembrete simples, mas que pode mudar tudo. Ouvir a voz de Deus pode transformar radicalmente o seu dia de hoje. Agora, neste instante, imagine uma bússola invisível apontando com precisão no silêncio da manhã que está chegando. Uma brisa suave que acalma o coração acelerado e traz clareza cristalina. Diga obrigado por ter chegado até aqui. Respire fundo 3 vezes e escolha apenas uma ação pequena, mas poderosa para fazer hoje. Foque toda a sua energia. Ouça com atenção absoluta. Haja com coragem. Compartilhe este momento transformador agora mesmo e permita que essa onda de transformação alcance muito mais pessoas do que você consegue imaginar. O próximo capítulo da sua história começa exatamente agora.